no Corinthians nunca começou uma partida como zagueiro. Ele funcionou de zagueiro, mas jogar de zagueiro não. E é bom lembrar que ele está vindo de uma contusão séria e conseguiu a recuperação na pandemia. Aí você vai para o Sid Clay. O Sid Clay, eu entendo também, eu acho que o Mano tem toda a razão quando ele fala do Bruno Mendes. O Bruno Mendes é zagueiro, joga de lateral direito, joga de volante. Onde que o treinador quiser, ele bota para jogar. Quando tem vaga na posição dele, vem um cara que era lateral esquerdo para jogar na vaga de zagueiro. O Bruno Mendes não joga nunca. Esse rapaz deve ter algum encanto. Não é possível que ele não jogue. Ele joga na seleção do Uruguai, já foi convocado para a seleção principal do Uruguai, é capitão das categorias de base, mas no Corinthians ele não tem vez. Não tem vez. Aí vai Danilo Avelar, zagueiro, que recentemente era lateral esquerdo. O Sid Clay, que vai estrear pelo time do Corinthians no Campeonato Paulista, porque do jeito que estava o Sid Clay não tinha condições de jogar. Agora me parece mais condicionado fisicamente para entrar no time do Corinthians. Gabriel no meio campo. O Gabriel faz a função de marcação. O Camacho como segundo homem de saída de bola. Agora na frente, Ramiro de um lado, o Everaldo do outro, Luan centralizado e o Bozelli de centroavante. Acho pouco criativo. Para quem quer jogar do jeito que o treinador do Corinthians propõe, acho um time pouco criativo. É bem razoável a escalação do Corinthians. Razoável. Porque, na minha visão, faltam peças na escalação desse time. Para mim, tem jogadores que deveriam ser titulares, estão sem condições agora, mas o Jô, por exemplo, o Jô vai ser titular desse time. Cantígio vai ser titular do time do Corinthians. E precisa arrumar um meia com urgência, né? E 2 jogadores de beirada de campo. Olha, Pipo, se essa escalação é razoável, eu queria entender o que é uma escalação ruim. Benja, eu tô contigo também. Eu acho que o Corinthians é uma equipe que, ela, por exemplo, precisaria de, pelo menos na minha concepção, de 6 a 7 reforços. Isso, obviamente, pelo momento financeiro do Corinthians, é impossível de acontecer. Mas é verdade. Porque se a gente pega o Flamengo do ano passado, né, em que ele, na virada de 2018 para 2019, somando toda a temporada, contratou 8 jogadores diferentes para montar um time, sendo que o time de 2018, que terminou aquele ano, não era um time, entre aspas, ruim, muito pelo contrário, foi um time vice-campeão brasileiro, mas aquele time que fez uma campanha até histórica com o Dorival naquele momento, recorde de pontos para um vice-campeão, tudo mais, enfim, aquele time do Flamengo, que muita gente achava que era uma porcaria, time do cheirinho, aquele time já era muito bom. Depois ele evolui pro ano passado e aí acaba conquistando o que conquistou. Se aquele time precisou de 8 reforços, quantos reforços precisam esse Corinthians, Benjamin? Tá aí a minha resposta para você. Ô, Hamilton, eu nunca falo o time que eu torço, mas se eu fosse corintiano, eu estaria muito preocupado com o jogo de amanhã. Muito preocupado. Eu vou falar igual pra você, Hamilton. Olha, às vezes o cara fala, o cara tá cornetando, né? Mas não é cornetar não, cara. O Caprese foi falar do 1 ao 11. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. É uma coisa assim, te juro, Corinthians amanhã, jogar pra caramba. Pra mim, olha, e quinta-feira eu vou estar aqui e falar, queimei minha língua, é uma surpresa. Mas Hamilton Rodrigues... Dose, hein? Dose. Acho que o que a gente pode ver amanhã pode ser surpreendente realmente, porque os times estão voltando, né? As equipes estão voltando aí. Será o primeiro jogo depois da paralisação dos 2 times. Olha só, Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Sid Clay, Gabriel, Camacho, Ramiro, Luan, Everaldo, Bozelli. Bom, vamos pegar o time do Atlético Paranaense que o Thiago Nunes treinou. Você olhava para o time também, tinha lá o Camacho, alguns outros jogadores que não deram certo em algum outro lugar. Eu acho que ele fez um bom papel dirigindo o Atlético Paranaense. Acho não, tenho certeza. Tanto é que ele foi para o Corinthians, porque mostrou que tem seu valor. Mas precisou de tempo para trabalhar. O Fancicani tem razão quando diz que o Flamengo melhorou o time e contratou 8 reforços. Mas contratou jogadores que vieram e entraram e começaram a jogar, né? O Corinthians tem dinheiro para isso? Então são momentos diferentes, são situações diferentes, entendeu?
Então, eu acho que não é por esse lado que a gente tem que entrar. Eu acho que a gente tem que olhar a capacidade de se fazer alguma coisa com esse time. E não dá para acreditar em título de campeonato brasileiro, porque não vai só no 11, vai num elenco, tem que ter elenco. O time é feio? Eu acho que não. Eu não acho que o time é feio. Eu acho que o time pode melhorar, pode ter alguns reforços, contratar algumas peças, uma lateral esquerda, um outro zagueiro, um homem de meio campo que pense o jogo, um reserva para fazer uma sombra no Luan, entendeu? Um jogador que desponte, que faça uma sombra no Luan, caso o Luan não dê conta do pecado desse jogador, assuma a titularidade. Enfim, o Bozelli é um bom atacante, foi o único que restou. O Everaldo, para mim, não é jogador que possa agora, voltando aí de tempo parado, não sei, vamos ver como é que fica. O Ramiro, nessa nova situação, não sendo cotado como um volante, quer dizer, sendo aquele Ramiro que todo mundo esperava, que o Ramiro, todo mundo espera que o Ramiro seja o Arthur, mas o Ramiro é o Ramiro, ele joga o futebol do Ramiro, que é um bom futebol também. Ele não vai ser o Arthur, que foi para o Barcelona. Enfim, tem que entender cada um dos jogadores. Eu não sei, ô Benjamin, eu não arrisco palpite para o jogo porque está todo mundo voltando. Vamos ver como é que está o outro lado também. O que a gente viu, eu já falei isso aqui, o que a gente viu na volta dos campeonatos internacionais foi a parte física bem legal dos jogadores, porém a parte técnica deixando a desejar. Eu acho que tecnicamente, acho que isso pode se repetir aqui também. Hamilton, agora eu não entendi você, Hamilton. Eu falei, o time é feio, você falou não é. Foi. Aí você falou, precisa contratar um zagueiro, precisa contratar um lateral esquerdo, precisa contratar um meio de campo que pensa, precisa contratar um atacante. Ué, se de 10 na linha você já tá mandando contratar 4, o time é feio, Hamilton. O time é feio. Não precisa de 8. 8 não precisa. 8 não precisa. Se você, o time que precisa de 8 realmente é um time feio. Eu acho que esse time pode encaixar. Ele pode dar liga, pode dar resultado. Mas ele precisa... E aí eu volto lá no que eu falei. Pro Paulista, agora, para resolver rápido, tudo bem, mas pro brasileiro, não. Tiro longo. São 38 rodadas. Então, tem que ter mais. Com esse time aqui, não chega em lugar nenhum. Quiçá, não chega nem numa Sul-Americana. Mano, ontem a gente tava fazendo o Jogo Sagrado e o Zé Elias, nosso querido Zé Elias, você conhece tão bem, o Zé falou um negócio que é o seguinte, ele falou, o Luan é torcedor do Corinthians desde criança, tinha carteirinha. Aí o Zé Elias falou, mas uma coisa é ele torcer pro Corinthians, a outra coisa é ele jogar no Corinthians. E o Zé Elias falou, ele precisa, já que ele se diz corintiano, ele precisa aprender um pouco mais do que é o Corinthians. E com esse estilo dele, não vai virar nunca. Que o Corinthians precisa ter um algo a mais e que ele não tem. Então ele falou ontem, mano, o Zé Elias, torcer é uma coisa, tá lá dentro de campo é outra. Eu, honestamente, pelo que eu vi do Luan até agora, pra mim, o Corinthians deu com os burros na água, cara. Deu com os burros na água. E eu concordo com o Zé Elias, Benja. Eu concordo com o Zé Elias. Torcer pro clube é pouco. A partir do momento que o cara tá dentro de campo, ele precisa representar. Mas é que tá, aí eu faço contraponto também, Benja. Tem um cara que foi genial na história do futebol chamado Riquelme. Na Argentina ele era chamado de Pecho Frio, porque era um jogador que não sentia o jogo. Ele tinha esse perfil também. E todo mundo sabe a genialidade desse jogador. Porém, Benja, a situação do Luan, o Luan sempre teve esse estilinho morto dentro de campo, Benjamin, desde a época do Grêmio. Desde a época do Grêmio. Ele jogava futebol melhor, é verdade. Peraí, não, mano. Não, mas eu não tô comparando. Mas, gente, peraí, Facincani, senão vai ficar conturbado. Pera lá. Eu não tô comparando aqui tecnicamente os dois jogadores. Eu tô comparando características de jogadores de personalidade. Eu não tô falando de parte técnica. Vocês entenderam o que eu falei. Vamos respeitar o delay, que senão vai ficar complicado, gente. O negócio é o seguinte, com relação ao Luan, ele não é o principal culpado, Benjamin. Culpado é quem contrata o cara. O Luan, ele sempre teve esse estilinho desde a época do Grêmio. Você pega lá, por exemplo, o Alexandre Pato. Você fala, vou contratar o Alexandre Pato. Você vai exigir que o Alexandre Pato tenha o perfil do Emerson Sheik? Não vai ter nunca, Benjamin. Isso daí são esses dirigentes aí que nunca chutaram uma bola, que só vai atrás de número, velho. Que não conhece o cara. Você contrata o Alexandre Pato pro teu time achando que ele vai substituir o Ronaldo.
Foi isso que o seu Mário Gobi fez. A principal façanha da administração do Mário Gobi foi essa, contratar o brilhante Alexandre Pato para vestir a camisa do Corinthians. Estava na cara que não ia dar certo. Com o Luan, Benjamin, eu mesmo critiquei, antes mesmo do Corinthians contratar. Quando houve a possibilidade, o Corinthians está atrás do Luan, não sei o quê, o Grêmio precisa se desfazer do jogador porque ele não quer renovar o contrato. Tava na cara, Benjamin, que pelo estilo que o Luan tem, ele não daria certo no Corinthians. O Luan não é aquele jogador agressivo, que vai pra cima, que busca o jogo. O Luan, Benjamin, ele não tem esse perfil que a torcida do Corinthians gosta num jogador, que muitos outros, menos técnicos, já mostraram. Por exemplo, se o Luan tivesse a técnica que ele tem e o espírito do Romero, ele daria certo no Corinthians. Só que com esse estilinho aí, sair de uma endoscopia e entrei no campo, ele não vai dar certo nunca, Benjamin. O Luan parece que tá num mundo paralelo. O Luan, Benjamin, ele não pega a bola e põe embaixo do braço e fala, toca aqui que eu vou resolver. O Luan, ele joga longe da área. O Chicão falou isso ontem no Jogo Sagrado. O Chicão falou que se o Luan tivesse o espírito do Romero, era outro jogador. Ele falou ontem. Agora, o Flavinho, o Luan, na minha opinião, ele está entrando naquele grupo daqueles jogadores que tiveram um momento incrível e viveram desse momento. O Ganso de 2010, 2011, Lucas Lima do Santos, Luan, né? Mas o Luan do Grêmio de 2017. Mas o Lucas Lima do Santos de não sei o quê. Mas o Ganso do Santos de 2011. E ficou nisso. E toda vez, Flavinho, a gente espera, gera uma expectativa. Olha, precisa mudar de ares, aí muda de ares. Olha, ele não se adaptou ao Palmeiras, o Lucas Lima. Não se adaptou a quê? Tá jogando nos melhores times do Brasil. Pô, o cara veio camisa 10, mas que não se adaptou, cara? O cara não tá no outro planeta. Então o Luan tá indo nesse caminho, Flavinho. Tá indo não, já foi. Eu não poderia concordar mais, Benja. Eu acho que ele é exatamente esse tipo de jogador. É o Ganso de 2010, é gozado, a gente fala do jogador e dá o ano, né? Que o cara jogou bem. O Ganso de 2010 é o Lucas Lima de, 2013, 14 e é o Luan de 2017. E depois o cara não consegue repetir aquilo, aquele futebol que ele já mostrou em algum momento. Eu concordo com você. E por alguma razão inexplicável, alguns jogadores, eles ficam vivendo deste ano, desse período específico, a carreira inteira. Porque fica todo mundo esperando que o cara volte a jogar o que já jogou. Porque a gente olha pra trás e fala assim, não, esse cara sabe jogar bola. Olha o que ele fez lá atrás em 2017. Aí em 2018 ele não fez, 2019 ele não fez, 2020 não tá fazendo. O Ganso é um caso bem pior, né? Fez lá em 2010, depois não fez nunca mais. Então, você tem toda a razão. Eu acho que é um jogador que vive de uma temporada, né? E faz a sua fama a partir de uma temporada. E no caso dessa escalação do Corinthians aí, até agora eu juro que eu não entendo por que o Bruno Mendes, um jogador muito bom, a gente viu ele jogando na seleção do Uruguai, ok, seleção de novos, tudo mais, mas o Corinthians tem inclusive uma tradição de grandes zagueiros estrangeiros, grande tradição, né? O Gamarra, o Balbuena, o Daniel Gonzalez, né? Poxa, o menino é raçudo, bom jogador, deu pra ver. Quando ele foi chamado para jogar na lateral direita lá, quebrou o galho com muita dignidade. Não entendo por que improvisar um lateral esquerdo, como é o Avelar, no lugar na zaga, no lugar que poderia ser do Bruno Mendes. Então, o Corinthians está tudo desarranjado. Gente, mano, é aquela coisa, né? Começa a dar explicação pra qualquer coisa. O cara é zagueiro. Concordo. Pronto, ponto. Zagueiro de seleção, né? Você mesmo é um defensor do Bruno Mendes, né? Inclusive, quando ele jogou na lateral direita, você fez muitos elogios e tal. Eu até brincava com você, você só elogia o cara, mas ele nunca jogou de zagueiro. Mas era brincadeira. O cara jogou de zagueiro na seleção do Uruguai e deu pra ver. Então, eu acho meio estranha essa opção por um lateral, aí sim, como disse o Pascoal, que jogou ali de vez em quando para quebrar o galho, né? No miolo de zaga, tendo um jogador como o Bruno Mendes ali. Ô Flavinho, então você concorda que, na minha visão, o erro do Corinthians é do Thiago Nunes? Concordo. Olha aqui, o Demelo tá bravo comigo aqui. Ele fala, que piada é esta?
de falar que o Luan tem que ter espírito de corintiano. Renato Augusto, Jadson nunca deram carrinho e foram excelentes jogadores. Luan é o mesmo que jogou no Grêmio. Responda, meu pequeno menino. Então eu acho que talvez ele não deva ter visto os jogos do Corinthians com o Renato Augusto em campo e o Jadson também. O Jadson ele tem uma transformação, Benja, no estilo de jogar. O Jadson era um jogador que, por mais que ele não fosse aquele cara igual ao Romero, mas você não viu o Jadson se esconder do jogo. Você não via o Renato Augusto não chamar pra si a responsabilidade. O Renato Augusto cansou de dar, inclusive, aí trombada com jogadores, aí se machucou em algumas delas, justamente por colocar a cara em dividida. E a cara dele é realmente, talvez, aí a resposta para o argumento que ele utilizou. Desculpa, ele falar que o Renato Augusto não sentiu o jogo, como a gente tá falando do Luan, você tá de brincadeira, meu irmão. Você tava o quê? Tava deitado e não viu o Corinthians jogar? Você tá de brincadeira. Ô Benja. Ô, Pascoal, deixa eu ler uma mensagem para você aqui, Pascoal. O Antônio Amanso Júnior. Ele tá falando aqui, ó. Estranho. Ano passado, o time era muito pior que o time desse ano. E a galera sentava o sarrafo no treinador. Este ano, com o time muito melhor em relação a 2019, e a galera passa pano para o treinador. Ô, Pascoal, responde você, mas eu não acho o time desse ano melhor que do ano passado, não. Bom, esse já é o primeiro equívoco, né? Esse time não é melhor do que o do ano passado. Muito embora o Corinthians tenha feito extravagâncias, tenha gasto um monte de dinheiro com jogadores que não são aproveitados, com jogadores que não têm condições de jogar no time do Corinthians, né? Tem jogador abaixo da linha média que não dá para jogar no time do Corinthians. O Corinthians tem que jogar acima, né? Essa parte de cima aqui, do bom para o excelente, do médio para o ruim, para o Corinthians não serve, com todo respeito aos jogadores. Não é verdade. Esse time, esse de hoje é mais fraco que o time do ano passado. Ponto. Vocês estavam falando aí por que o Ganso voltou a jogar bem com o Osório no São Paulo quando o colocou mais próximo da grande área. E até teve a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira. Era uma promessa que o Osório tinha feito para o Ganso, queria dar a ele, pelo talento dele, novas condições de voltar à seleção brasileira. Aí você vai dizer assim, mas o Ganso, estou falando isso porque, para mim, o Luan joga fora de posição. Eu vi! No Grêmio, o Luan jogava perto do centroavante. O Luan jogava perto do centroavante no Grêmio. Ele não vem como meia de ligação com obrigação de voltar na composição de meio. Não tem essa condição. Por quê? Porque o Corinthians joga de um outro modelo. O Luan tem que ser ponta de lança, perto do centroavante. Para jogar como ponta de lança, o Corinthians tem que ter um meia de ligação. Ele não pode ser um meia. Ele não tem essa característica. Quando um treinador enxergar a posição dele... mas ele já jogou do lado do campo, quebrou um galho do lado do campo. Mas ele na função dele, bem encostado no centroavante, é outro jogador. Não dá para, eu vou falar para você, não dá para colocar ainda o Luan nesse rol de jogadores que não estão sendo e que não são bem aproveitados ou não jogam bem depois de um período. O Lucas Lima, que a gente já cansou de falar do Lucas Lima, e ele não consegue se enquadrar. Agora, do Luan, não. Eu acho que o Luan ainda tem bola para jogar. Tem. Me responde um negócio. Depois da Libertadores de 2017, qual foi a grande atuação que você viu do Luan? Não quero 3, não. Uma. Ô Benja, eu vou falar para você. O Luan teve um problema sério de fascite plantar. Quem teve esse tipo de problema, a gente tem um atleta de alto rendimento aqui e ele pode falar para você o que é isso, né? Ele não corre porque ele tem problema nas perninhas, mas vou falar um negócio para você. O nosso atleta de alto rendimento pode falar para você o que é ter uma fascite plantar. O cara não consegue andar, Benjamin. Não consegue andar. Ele teve problemas de recuperação. Ele voltou, não conseguiu já recebeu autorização dos médicos, Pascoal. Isso. A falta de confiança. Apareceu um sujeito no Grêmio chamado Jean-Pierre, que é um bolão, que teve uma lesão no ano passado e vai voltar agora. E aí ele ficou sendo colocado em segundo plano. Vem o aspecto psicológico, a lesão, a falta de confiança. Eu ainda não coloco o Luan no rol desses jogadores que não deram certo. Não coloco. Acho que ele pode dar certo, desde que bem aproveitado.
Espera aí mais uns 5 anos. Aí daqui 5 anos, Pascoal vai falar. Agora eu flagrei, Pipo. O Flavinho deu uma bocejada. Ele fez assim, ó. Normal, ele acorda meio-dia. Bocejar, porque eu dei uma maior bocejada, mas o Murilo que me ferrou no corte da câmera, porque eu não tava. Eu tô aqui, tá a luzinha meio, né? Tá uma coisa meio romântica. Normal. Ele pegou. Mas o Flavinho não, ele fez assim. E eu fiquei olhando. É porque é o tempo que eu vou ter que esperar pro Luan jogar bola, Benjamin. Segundo o Pascoal, a gente tem que esperar. Então, se tiver que esperar o Luan jogar bola, pelos 10 anos que ele espera que a gente vai esperar, eu vou só bocejando mesmo, né? O legal bocejada dele é que ele engole o bocejo. O Ellerson Rodrigo. Ele igual o espirrinho dele. Lembra aquele espirrinho dele? Pelo amor de Deus. Mano, lá de onde você vem? De onde você vem, mano? Mano, lá de onde você vem mesmo? Fala aí, de onde você vem? Se tiver num churrasco lá na Várzea, no domingo lá, de onde você mora, onde você morou, e o cara deu um espirrinho assim no meio da galera. O que acontece? Você tá de brincadeira, mano. Os caras colocam o Flavinho na churrasqueira do lado do pão de alho. Aquele espirrinho assim, ó. Vá, tira que ferrar, Flavinho. Perdão. Perdão. O Flavinho, ele é sensível. O Flavinho é sensível, sofisticado. Pipo, o Ellerson Rodrigo falou assim, cadê o Ederson? Boa pergunta, né? Volante que veio do Cruzeiro. É mais uma dessas contratações que a gente aguarda que tenha algum tipo de resultado no Corinthians. A princípio ele chegou para ser titular, não conseguiu o ritmo de jogo, também teve uma lesão e está lá disponível para o Thiago Nunes. Ou seja, mas eu acho que o melhor volante que o Corinthians tem à disposição hoje no elenco é o Gabriel. O Ederson, ele fez o gol contra o Corinthians na Copa do Brasil, velho. Lembra a final? Lembro. Mas até aí ele tava jogando pelo Cruzeiro. A questão toda que eu tô falando é que hoje no Corinthians ele não aconteceu em nada. Ele chegou, se machucou, não jogou, saiu em litígio do Cruzeiro, aí tá no Corinthians, aí ficou um tempo sem receber, até muita gente tava especulando que ele podia sair do Corinthians da mesma forma que ele deixou o Cruzeiro, acabou ficando por lá. Enfim, mais uma daquelas contratações que é o que a gente fala do Corinthians. Contrata, às vezes, jogador mediano, gastando uma baita grana, e deixa depois de ou dar uma chance para o moleque da base subir, que teria o mesmíssimo desempenho, ou então tentar economizar para comprar um outro jogador que hoje seria muito mais importante para o Corinthians. Olha aqui, vamos falar agora, Pascoal, dá uma acionada nas suas fontes lá do Santos e veja se procede aí que Marinho, Uribe, Pará e Soteldo estariam em reunião com o Pérez para pedir a rescisão do contrato. Tenta ver lá com as tuas fontes lá em Santos, Pascoal. Checa isso pra gente aí. Pipo, o Hamilton Rodrigues tinha falado um negócio do Palmeiras. O Hamilton falou assim, não, mas também vamos ver como é que tá o Palmeiras. Hoje tem a notícia que o Verón, Gabriel Verón, que o Gabriel Verón teria se... O Gustavo é o outro. O Gabriel Verón teria se machucado e que não joga amanhã contra o Corinthians. Agora, conheço o Vanderlei Luxemburgo de outros carnavais, Pipo. O Luxa adora esse mistério. Você acha que o Luxa tá fazendo essas coisas para confundir? Ou tuas informações dizem que o Verón machucou mesmo? Não, na verdade o que eu conversei com uma pessoa é que realmente ele sentiu uma situação que não foi confirmado o que era, que ele teve um problema na atividade hoje e que passaria pela reavaliação. Ponto. Só isso. Não disseram mais nada a respeito de qual tipo de lesão, o que foi. Enfim, o Palmeiras blindou até porque a gente não tem acesso às atividades do Palmeiras, né? Eu, então, muito menos que estou morando no Rio de Janeiro, sequer o nosso repórter de São Paulo tem conseguido esse tipo de informação. Agora, Benja, a questão toda é que esse tipo de artimanha, por mais que ela já tenha ajudado em algum momento a vencer jogo de futebol, hoje eu acho que fica muito em segundo plano, por mais que a gente tenha um saudosismo com o tal do futebol raiz, de verdade. Eu acho que o que ganha jogo mesmo é treino, é time entrosado, é um futebol que hoje esteja alinhado
com aquilo que a gente exige, que é intensidade, que é com movimentação, tudo aquilo que o Palmeiras ainda não tem nas mãos do Vanderlei Luxemburgo. O time ainda é bastante embrionário. Faz o Campeonato Paulista, apesar de classificado para a próxima fase, abaixo daquilo que muita gente esperava, e o próprio torcedor. Então eu acho que assim, o Vanderlei muito se perde ainda nesse Palmeiras, porque primeiro, não encontrou nenhuma formação de meio campo e quiçá de ataque. Essa história de 4 atacantes, era o Dudu meia, aí uma saída de bola lenta com Bruno Henrique e Ramires, o lateral direito ali, o Marcos Rocha, que não adianta, passa mês, entra mês, ele não se firma na posição, não acontece nada com ele. A boa grata surpresa foi o Matias Vinha, contratado como lateral, que estava se acertando no Palmeiras, mas de resto, o time ainda muito embrionário. E os poucos que estavam jogando bem, não tiveram sequência, que eram os garotos, né? O Gabriel Veron, quando entrou, foi bem. O Patrick de Paula, volante, o menino entrou com uma personalidade no meio campo, mas jogando um fino da bola e sequer é cogitado para ser titular. O Gabriel Menino, então, nem se fala, jogou bem no meio campo e principalmente na lateral direita, improvisado, numa baita, numa dificuldade na Libertadores. Então, assim, muito do que eu acho que o Palmeiras ainda não conseguiu dar qualquer resposta ao torcedor de um time que possa almejar coisas maiores na temporada, também vem por causa dessas tentativas do Vanderlei de insistir com jogadores que a gente vê que, assim como o Luan no Corinthians, são mais do mesmo, que não vão acontecer nada. Ô, Benja. Ô, Pascoal, eu chequei aqui. Ô, Pascoal, eu dei uma checada aqui sobre o Marinho lá no Santos. Uma pessoa ligada a ele falou que é mentira, que o Marinho não está rescindido com o Santos. Mas deixa eu perguntar pro Hamilton Rodrigues aqui. Ô, Hamilton, você acha que a solução agora chegou a hora? Chegou a vez da molecada no Palmeiras? A necessidade vai fazer com que a molecada tenha finalmente a chance lá no time principal? Eu acho que precisa botar o Gabriel Veron para jogar. Esse jogador precisa ter oportunidade, realmente precisa ser titular no time. E tô com o Facicani. Acho que tem um monte de jogador lá que já teve oportunidade. Scarpa, Lucas Lima. E esses caras não pegaram ali, não chegaram junto, não mostraram para que vieram. Os caras estão jogando no Palmeiras. Grande clube do futebol brasileiro, tem todo o apoio. Não tem essa, tem que ir para dentro. O William, esse dá resposta. Esse jogador responde. Contratam 1, 2, 3, 15 para a posição dele, ele responde. Esse cara tá sempre dando a resposta. Já teve Borja, já teve Daverson, agora tem lá Luiz Adriano, e ele tá como titular, pô. Ele vai jogar como titular. Esse jogador dá a resposta. E aí, por que o resto não dá? Então tem que dar resposta igual a ele. Então, se não dá a resposta, negocia. Já deu, já passou, já ficou o tempo que pôde, não deu resposta, não deu resultado, e aí negocia, aí bota o garoto para jogar. Acho que tem que botar o garoto para jogar. Todo time de futebol vive de títulos, boas contratações e negociações. O Gabriel Veron precisa amadurecer como jogador profissional, virar titular do time, para o Palmeiras poder fazer um bom negócio lá na frente. Essa é a vida hoje, a vida do clube hoje é essa. Negociar jogador está na linha do orçamento. Se está na linha do orçamento, tem que ter a peça para negociar. E é o Gabriel Veron. Tem que ser titular, tem que jogar, ganhar título. Depois vai embora, Palmeiras faz o dinheiro e a vida segue. Se não renovar, fica dependendo aí desses jogadores que chegam, se acomodam, porque vêm caros, têm salários caros e não dão um resultado. Eu sou muito favorável à renovação. Fala, mano. Ô, Benja, só corrigir a informação aí. O Ederson, ele marcou gol no Corinthians por uma rodada do Campeonato Brasileiro. Aquele gol que ele marcou que parecia que estava impedido. Pela Copa do Brasil foram Robinho e Thiago Neves que marcaram e derrotaram o Corinthians aqui na Arena. Tá? Só para repassar essa informação aí também. Ô, Pipo, Benja, tem um cara bravo com você aqui. Fala, Pascoal. Diga. Conversei com uma pessoa agora do Santos que me conversei há minutos atrás aqui pelo WhatsApp com uma pessoa que a gente confia lá em Santos, e ele me disse que esses jogadores que você falou, Pará, Marinho e outros jogadores, estiveram reunidos com o Pérez hoje pela manhã. O presidente do Santos foi ao CT. Olha, o Pérez foi ao CT do Santos. Que milagre. Conversou com os jogadores e a questão é pagamento dos salários atrasados. Pagamento dos vencimentos atrasados. Tem jogador que ainda não recebeu direito de imagem neste ano. Em 2020, tem jogador que ainda não recebeu direito de imagem.
Então os jogadores estão preocupados com essa situação, não foi para pedir saída, o Pará tem contrato só até o fim do ano, só até dezembro com o Santos, mas o pedido foi para que o presidente regularize, se não tudo, uma parte dos valores que são devidos aos jogadores do Santos Futebol Clube. Foi cobrança, Benja. Tá bom, boa, Pascoal, boa informação. Ô, Pipo, mantenha um palmeirense bravo com você aqui, hein? O Fábio Chiarello. Mas ele não foi grosso com você. Ele não tá sendo grosso. Não, ele fala, Benja, problemas. boa tarde. Acreditei que com este período todo de quarentena, o Pipinho iria parar um pouco de criticar o Palmeiras. Mas é inacreditável a capacidade de continuar criticando mesmo sem ter jogos há tanto tempo. Você anda criticando muito o Palmeiras sem ter jogos, Pipo? Eu critico do que estava acontecendo antes de jogar. Como não tem jogo, a crítica se mantém. É coerente, né? Se você já criticava antes, nada aconteceu nesse período. Não tem... boa, Pipa, agora você foi bem. Não evoluiu nada. Palmas pro Pipo. Pipo foi bem. Pipo foi bem. Foi bem. Verdade. Tem razão. Muito bem. Foi boa, Pipo. Você tá amadurecendo. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas Ô, mano, tem uma pergunta aqui pra você. O Matheus K, 17. Bora. O que acontece com a base do Corinthians? Sempre quase são campeões, mas os atletas sempre vão parar no Oeste, Mirassol e times alternativos da Europa. Mas é que tá, Benja. Eu acho que muitas vezes aí a base é supervalorizada pelo fato de chegar numa final de Copa São Paulo. O importante para um clube, Benja, não é ganhar uma Copa São Paulo. O importante para o clube é revelar individualmente algum jogador que possa chegar no time de cima e se dar bem. Porque muitas vezes essa molecada funciona muito bem no coletivo. Mas quando você solta lá no meio dos cobrões ali, do time profissional, esses moleques se escondem, cara. E vou te falar, Benja, é muita incompetência. Um time do tamanho do Corinthians, que deve ter uma série de moleques se estapeando para tentar fazer peneira, moleque com qualidade, não conseguir pelo menos revelar um grande jogador por ano. E isso serve pro Flamengo, isso serve pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Grêmio. Cara, olha quanta molecada boa de bola existe no Brasil. Mano, você tá de brincadeira. Tem no mínimo aí 500 moleques se estapeando pra entrar numa peneira de clube grande. E aí os dirigentes, esses caras que pinçam essa molecada, preferem colocar um filho de diretor pra jogar muitas vezes. Um cara que às vezes não tem a qualidade necessária. Então essas bases, Benjamin, elas precisam ter profissionais adequados que possam olhar e avaliar. Diga. Não, peraí. Eu preciso só chamar aí que tá... Peraí, Pipo. Só um minutinho que vocês já voltam a falar. Porque tá começando a entrevista coletiva do Danilo Avelar. Vamos ver um pouquinho do Danilo Avelar, jogador do Corinthians. Vamos lá. Boa. O Allianz já fez gol da vitória em clássico. Enfim, fala um pouquinho da tua relação também com esse clássico com o Palmeiras e como é participar dele como uma pessoa que tem uma relação de afinidade com o Corinthians. Um abraço, Avelar. Fala, Ortega, tudo bem? Bom, primeiramente, óbvio que é um momento bem delicado, igual eu falei em algumas outras entrevistas. Uma abstinência, né, desse futebol aí, no qual todo mundo ficou alguns meses sentindo essa falta. Acho que foi até interessante para a gente saber realmente o que o futebol representa nas nossas vidas, essa saudade, essa falta, essa coisa de não pode ir no estádio agora, mas você assistir dentro de casa, né? Não juntando muita gente agora, mas você tendo um entretenimento ali. Então a gente sabe que isso faz falta não só do nosso cotidiano, mas de todo mundo também que gosta de futebol. E voltar com um clássico, eu acho que é uma cereja do bolo, né? Eu digo assim que o cara que ama o futebol, ele vai voltar assim com o olho brilhando, porque é um clássico, ele deixa de lado todos os problemas, todas as questões burocráticas que qualquer um pode passar, seja financeiramente, seja politicamente, porque quando envolve futebol, envolve clássico, todo mundo esquece.
O nosso não é diferente. Eu acho que quando você entra em campo num clássico, realmente a palavra diferente ela tem que ser decifrada 100%, porque ela é diferente, tem um ânimo acima de tudo. Não vamos ter a torcida, infelizmente, porque isso, sem dúvidas nenhuma, era um dos nossos diferenciais, era a nossa 12ª força, com certeza. Seja para nós, seja para o time adversário, isso faz diferença. Mas a gente tem que entrar em campo nesse próximo jogo aí, que é amanhã no Clássico, fazer o nosso melhor, trazer essa alegria para a gente que estava sentindo falta e em especial para a nossa torcida também. Pergunta do Marcel Capretes, do Fox Sports. Obrigado, tudo bem, Avelar? Grande abraço a vocês. Estamos ao vivo agora no Fox Sports Rádio. Avelar, de que maneira chega o Corinthians, não só agora para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, depois contra o Oeste, o início do Campeonato Brasileiro, depois desses 4 meses de paralisação? Nesse período, o Corinthians passou por algumas situações, teve protesto na frente do Parque São Jorge, a questão econômica do clube, a gente sabe também que hoje não é das melhores, e sem falar dessa parte técnica, o Corinthians perdeu alguns jogadores importantes, 2 que poderiam ser titulares, saíram nessa semana praticamente, o Ione Gonzalez e também o Pedro Henrique. Enfim, como é o panorama atual? A gente não tem acompanhado os treinos. Como que está o grupo? Como que está a relação com o técnico Thiago Nunes? Como que é o Corinthians para amanhã e para a sequência? Avelar, grande abraço, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí tá ao vivo aí na rádio. Eu acho que esse momento aí que teve essa pausa serviu primeiramente de lição da vida, acho que segundo da questão do tempo que o futebol às vezes precisa para você analisar erros e acertos também, e no qual o nosso calendário no ano, digamos, normal, não teríamos. Jogo atrás de jogo, você não consegue respirar, não consegue organizar o time da maneira que você quer, né? O próprio Thiago teve pouco tempo para mostrar realmente e tentar entrosar o time da maneira que ele veio, por questões táticas, né, que foi de novidades, adaptações, e acho que esse momento foi importantíssimo nas reuniões que tivemos online durante a pandemia, dos treinos online que tivemos, várias reuniões individuais que o Thiago fez também, para começar a sentir e entender um pouco mais de cada atleta, do que ele se sente melhor em campo. Então, eu acho que teve uma aproximação, com o distanciamento, obviamente, mas teve uma aproximação para ajustar os erros e também melhorar os acertos. Então, a gente vem, acho bem motivado, acho bem mais confiante. Eu não tive presente, né, no início do campeonato por uma questão de lesão, mas analisei bastante de fora. Acho que isso também é interessante, um atleta conseguir ter uma visão de fora, porque é diferente dentro de campo. E aos poucos eu consegui também contribuir com alguma ajuda que analisava de fora. Então eu acho que o time está bem motivado, está totalmente confiante, e a gente tem certeza que amanhã a gente pode dar o nosso melhor e trazer um bom resultado. Então tá aí, ó. Tá aí, a gente tá acompanhando um pouquinho do Danilo Avelar ao vivo na entrevista coletiva do Corinthians. O que assusta é isso, né? E nos treinos físicos o Corinthians não estava jogando nada. Vamos ver se os treinos online vão melhorar alguma coisa. Meu Deus do céu, que meda! Mas, ô Pipo, abre a jaula aí, Murilo. Abre a jaula aí. Os caras resolveram agora, os torcedores do Palmeiras estão bravos com você, Pipo. O Luiz, agora o cara vem com uma boa. Agora acho que ele vai te sinucar. E é muito bom pro programa isso, né? É snucar. Tweets que vem... Não, é sinucar. Sinucar é lá, é onde você joga Nutella, velho. Aonde eu jogo aqui é sinucar. Vai sinucar o cara ali. E é muito bom pro programa esse tipo de bullying virtual com a gente, né? Hoje tá cheio de bullying, né? Os caras hoje estão xingando muito Flavinho. O cara tava me xingando aqui também. Ah, esse beijão arrogante, escroto. Ah, porque quando o Flavinho fala eu troco de canal. Ah, porque o mano não sei o quê. Mas no fundo, tudo blá blá blá, né? Ele não abaixa o volume, ele não troca. Mas o cara assiste mais. Mas é verdade, né, Hamilton? Agora, o Luiz Abidal, ele fala aqui. É inacreditável. Para o Pipo, o Thiago Nunes está em fase de reformulação. Precisa ter paciência
porque chegou há pouco tempo. Não. Pipo, e o Luxemburgo chegou quando? Pera, e o Luxemburgo chegou quando? E o elenco do Palmeiras não está em formação? Quantos saíram? Vou fazer uma homenagem ao Baloni. Interrogação. Bom, primeiro, Benja, vamos lá. Eu não defendo paciência pro Thiago Nunes. Eu acho que o trabalho que ele faz agora é muito ruim no Corinthians e muito por culpa dele. Ou seja, eu não defendo paciência pra ele. Quem defende paciência pra ele é o Oswaldo Pascoal, que aliás defende paciência pro mundo. Oswaldo Pascoal, que é o nosso Dalai Lama da crônica esportiva, né? Eu não, eu tô muito longe de defender paciência. Eu cobro, ao mesmo tempo, o resultado mediante ao cara estar demonstrando pelo menos uma coerência naquilo que faz. Não é o caso do Thiago Nunes. Eu acho que o trabalho que ele faz com o Corinthians, por enquanto, é muito ruim e com péssimas escolhas na própria escalação da equipe. O Vanderlei, o problema dele é a insistência com jogadores, que aí é aquilo que eu e o Hamilton pensamos, com atletas que de fato precisariam de reformulação no Palmeiras. Atletas que naquele momento já não precisariam mais de tanta insistência. E aí muito parte para mim da culpa da diretoria. Lá atrás, não é agora na pandemia fazer negócio. Isso aí tinha que ter sido feito na virada do ano. Quando veio o discurso do Gagliotti, vamos mudar o time, agora é a hora da base, alinhado às novas tendências do futebol e não sei o quê, mandou o Alexandre Matos embora, e mandou o Mano Menezes embora, Palmeiras agora é um Palmeiras diferente. E ele não aconteceu nada, o elenco é praticamente o mesmo do ano passado, o mesmo elenco praticamente, com as mesmas peças e com os mesmos jogadores sendo escalados e principalmente, né, sem ter feito contratações que precisariam fazer com que esse elenco tomasse uma nova cara, um novo rumo, uma nova personalidade e principalmente no comando técnico. Não tô falando que o Vanderlei é um mau técnico, muito pelo contrário, não é isso. Eu tô dizendo que quando o Palmeiras veio com o discurso de novidade no futebol, não era para o Vanderlei Luxemburgo. Só que o Palmeiras vai na novidade, ele toma um chapéu do Sampaoli, né, porque ele não soube negociar com o Sampaoli e depois foi contratar o Vanderlei. São duas coisas completamente diferentes. Então assim, o Palmeiras fez um discurso muito bonito e a prática não aconteceu. É só isso. Eu não acho que o Palmeiras é duro escutar essas coisas do Facincani. Eu vou falar um negócio pra você. É difícil entender essas coisas. Confesso pra você que é muito complicado entender o que diz o Facincani. Muito complicado. Para mim é muito complicado, porque é só você analisar o que disse o presidente do Palmeiras está acontecendo. É complicado, porque o presidente do Palmeiras traçou um objetivo, traçou uma meta, e ele não está fugindo disso. Realmente, traçou a meta. Não está fugindo disso. É lógico, eu tô vendo. A meta isso, dele. Ele traçou o objetivo. Qual é o objetivo? Eu não vou fazer nada para me aliar às novas tendências. Tá ótimo. Isso. Não, senhor. Não, senhor. Ou o Vanderlei Luxemburgo não é um técnico ofensivo, como ele foi ao longo da carreira. Claro que foi. Claro que foi. O senhor diz assim, eu não critico o Vanderlei Luxemburgo, mas ele não é nova tendência. O Jorge Jesus é nova tendência com 66 anos? Por que o Vanderlei Luxemburgo não pode ser nova tendência com 65? Que conversa é essa? De que tem que ter nova tendência e só vale nova tendência para europeu. Para brasileiro não vale nova tendência. Qual é o nexo disso? Nunca foi colocado com. Qual é a lógica disso? Vale foi colocado na principal a nova tendência europeia. Quando foi colocado não aconteceu nada. A nova tendência vale para um treinador. Um treinador europeu de 65 anos vale nova tendência. Para um treinador brasileiro de 65 não vale nova tendência. A questão não é idade, é mentalidade. Aí quem fala isso é tendencioso. Pascoal. Não é idade, é mentalidade. Isso, então. E o Pirraia tem 70 então anos você não viu. Com todo... O Vanderlei não está revolucionando ninguém faz 20 anos. Isso. É só isso que eu estou querendo dizer. Perfeitamente. Então o senhor é contra o Vanderlei Luxemburgo. O senhor não gosta do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Eu não teria porque na minha visão ele é capaz de revigorar esse time do Palmeiras. Mas não teria contratado. Para mim... Acho que o Palmeiras vai de uma cabeça nova. Eu teria, porque na minha opinião ele tem capacidade... Pera aí, Pascoal. Ele tem capacidade de renovar o Palmeiras. Pera aí, Pascoal. Você fez uma pergunta pro Pipo. Deixa o Facincani responder. Você perguntou se ele não gosta do Luxemburgo. Deixa ele responder agora. Fala, Facincani. Gosto muito, mas não acho que hoje, para o projeto que o Palmeiras almeja, ele seja o melhor nome. Ponto. Só isso. Acho que o Palmeiras deveria ter insistido em outros nomes no mercado. Ponto.
Não tem nada a ver, não gosta. Eu não contrataria para esse tipo de projeto. São duas coisas diferentes. Não gostar e não enxergar esse trabalho que ele faz ou essa visão que ele tem de futebol para que o Palmeiras pense nesse momento. Só isso, são coisas diferentes. A modernidade no futebol chegou através de um treinador de 65 anos que veio de Portugal, marcando como europeu e atacando como brasileiro. Como o Vanderlei Luxemburgo fez ao longo da sua carreira. Os melhores momentos do Palmeiras, você não está deixando ele trabalhar, ele tem 14 jogos na frente do Palmeiras. São 14 jogos. Pô, mas faz 20 anos que a gente está deixando ele trabalhar. Assim como você tem... Mas, Pera um pouquinho. Se você dá 14 jogos para o Thiago Nunes, e eu digo que para mim é incorreto, é injusto demitir o treinador por 14 jogos, o Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras teve 14 jogos e o senhor já está querendo uma reformulação total. E tem que entender o parâmetro da situação. O presidente do Palmeiras aqui no Fox Sports foi muito claro conosco no Fox Sports Rádio. Não tem dinheiro a rodo. Vamos revelar. Vamos pegar os jogadores da base. Não tem dinheiro a rodo, mas ele paga mais de 1 milhão pro Lucas Lima, pagava não sei quanto pra outra, aí não tem dinheiro. Outra época. A torneira fechou. Época, Pascal, a torneira fechou. Você não escutou isso do presidente do Palmeiras? Então, meu senhor, o que o senhor está querendo? O senhor é a favor da gastança total? O senhor é a favor que se gaste? O senhor é a favor de que se gaste o que não tem? É isso? É isso que o senhor quer? É essa a sua proposição? O Hamilton deu uma aula. O Hamilton Rodrigues agora deu uma aula pra gente. E é o discurso que eu exatamente bato na tecla. Não é gastar dinheiro, é como gastar ou como fazer negociações. Ser criativo no mercado. É você pegar 3, 4 peças que são de inúmeros gastos mensais e que não rendem nada e tentar levar essas peças para outras equipes, mesmo que pague metade do salário, para você trazer o outro jogador, para você reformular o elenco. É mexer com o brilho dos jogadores, é mudar a personalidade de um elenco que está viciado em ser preguiçoso. Só isso. Ô, Pipo, você falou um negócio isso aí não me convence, porque com o Vanderlei não tem preguiça. Ah, não, realmente. Ô, o Lucas Pipo, Lima você tá num desempenho ótimo com ele. Nossa, o Lucas Lima com o Vanderlei Luxemburgo, o filho da bola. O Ramires, meu Deus, o Ramires entra em campo, eu sinto vontade de dar 4 voltas na Barra da Tijuca correndo, porque, nossa, a motivação que ele dá em campo jogando futebol. O Marcos Rocha, então, dentro de campo, um ânimo que, olha, nem a Praça é Nossa nos velhos tempos vem fazer assim. Meu Deus do céu. Pacincani, mas não foi o Vanderlei que trouxe o Ramires, não foi o Vanderlei que trouxe o Lucas Lima, não foi o Vanderlei que trouxe esses caras aí. Mas eu quero perguntar um negócio, você falou uma coisa aí, que o Pascoal falou, isso é um debate interessante, o Pascoal falou que a nova tendência, o revolucionário, veio um português de 65 anos. O Vanderlei está com 68, né? Não me lembro agora. E aí você falou, o problema não é a idade, o problema é a mentalidade. Mas deixa eu te perguntar, Facincani, o Vanderlei sempre não teve essa mesma mentalidade? O Vanderlei, quando fez aquele Palmeiras da Parmalat, era brincadeira. O Corinthians do Vanderlei, o Cruzeiro do Vanderlei, eram timaços. Você acha que o Vanderlei não tem mais essa mentalidade? Não é que não tem essa mentalidade, Benja. Os últimos 15 anos do Vanderlei Luxemburgo foram completamente antagônicos ao início de carreira dele. Então ele ficou 15 anos batendo cabeça em trabalhos ruins, com focos completamente diferentes na carreira, quando ele poderia ter investido muito mais a carreira dele até para uma permanência, uma tentativa de se recolocar no cenário europeu. Como ele foi com o Real Madrid, não aconteceu nada no Real Madrid dele. Ele admite que foi muito mal naquele Real Madrid. A saída dele no Real Madrid foi uma saída muito ruim, né? Com uma mexida equivocada no jogo contra a Juventus da Liga dos Campeões, não entendendo como é que funcionava aquele Real Madrid. O Vanderlei não admite que foi mal no Real, não. O Vanderlei não admite que foi mal no Real, não. Ele se arrepende. O Vanderlei fala que foi bem no Real.
Mas ele não fala fui mal. Ele fala, se você pegar meus números... Não, mas se você perguntar pra ele, você foi bem? Ele fala, eu fui bem. Tudo bem, mas... Não, Benja, não foi, entendeu? Tudo bem, você fala que não foi bem ou não, mas ele fala que se arrepende de N decisões que ele poderia ter tomado diferente. Se há um arrependimento de alguma decisão, é porque, em tese, você não teve um trabalho ali que você tem uma lembrança lá muito maravilhosa, entendeu? Poderia ser muito melhor. Era uma expectativa de ser muito melhor. E não aconteceu nada. Entendeu? E é isso que eu falo. Então, e dali pra frente, a carreira do Vanderlei foi muito pouco produtiva em relação a trabalhos que ele já tinha feito nos anos 90. É só isso. O Jorge Jesus, ele veio de um momento, de um passado recente, ele não gosta do Vanderlei Luxemburgo. É só isso. Não gosta da pessoa, não gosta do trabalho do Vanderlei. É só isso. Ele não gosta. Fazer o quê? É uma opinião dele. É a opinião dele. Se você ficar rotulando uma coisa que não é verdade, vai ficar chato. Entendeu? Você tá rotulando uma coisa que é chata, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu adoro o Vanderlei, me dou super bem com o Vanderlei. Mas você começa de uma forma, ele não sei o que, mas ele não serve. Eu não entendo. Não. Isso é uma análise profissional, é uma análise do que está acontecendo. Não tem nada a ver com análise pessoal. Não gostar de uma pessoa não tem nada a ver com o momento pessoal, que ela tem vivido. Aqui é só profissional. Ninguém trata a individualidade, aqui é só profissional. Não tem. Eu gosto do Vanderlei. Acho que o Vanderlei hoje poderia trabalhar em outros clubes e outros tipos de projeto. O projeto que o Palmeiras desenhou para o que o Maurício Gagliotti falou no ano passado é completamente diferente da visão que ele fez com que o Vanderlei fosse contratado. Porque o Palmeiras vai negociar com o Jorge Sampaoli e termina no Vanderlei. São figuras completamente diferentes no futebol. Hoje são completamente diferentes. Não dá pra comparar os dois hoje. Não tô dizendo que é melhor ou pior, mas são pensamentos diferentes. Ô Facincani, mas deixa eu te falar, eu não acho que o Palmeiras negociou mal o Sampaoli. Eu tenho quase certeza que o Sampaoli estava esperando o Flamengo que o Jorge Jesus iria embora. Eu tenho quase certeza que isso. Não é possível. E aí ele ficou ali 3, 4 meses quieto. Mas, Flavinho, deixa eu perguntar um negócio pra você em cima dessa discussão aí. Você acha que é preconceito contra a idade das pessoas? Falar que você hoje contratar um cara de 65, 68 anos, você acha que é um preconceito? O problema é a idade ou a mentalidade? O problema é a mentalidade, Benja. Existe um preconceito contra pessoas de mais idade, sim, para várias funções, para vários cargos, né? Muita gente confunde juventude com modernidade, né? O que não são sinônimos. Tem muito jovem com uma mentalidade antiquada, medieval. Tem muito velho, tipo eu, assim, que que tem um pensamento um pouco mais moderno, um pouco mais aberto e tudo mais. Eu não vejo problemas na idade do Luxemburgo, como não via problema na idade do Jorge Jesus, como não vejo problema na idade do Gesualdo, que é mais velho ainda do que todos eles, tal. O Felipão, que é um cara de mais idade, e tem técnicos muito jovens que também são muito bons. Acho que isso, a idade não deve ser um fator de início de análise, sabe, Ben? Já não sei quando você vai discutir o esporte do ponto de vista atlético. O cara tem 40 anos. Para correr 100 metros em 10 segundos, provavelmente o cara que tem 25 vai fazer isso com mais facilidade. Então, aí é outra discussão. Mas quando o trabalho é o trabalho intelectual, o trabalho de análise, de princípios, de filosofia, de jogo, no caso do técnico, né? Eu acho que a idade não tem importância nenhuma. Eu concordo com o Facincani e com o Pascoal em algumas coisas. Eu acho que a gente não deve tomar o Luxemburgo pelos últimos anos dele, só. Ele foi um cara muito vencedor, muito eficiente, muito moderno, né, nos seus primeiros anos de carreira, e nos últimos, de fato, ele fez trabalhos ruins. Mas eu acho que o cara não esquece o que ele aprende, o que ele sabe. O único reparo que eu faço ao Luxemburgo, Benja, é o discurso dele, a retórica dele, muitas vezes, quando justamente se contrapõe os últimos trabalhos dele ao que ele pode fazer no futuro. E ele diz que não tem mais nada para aprender, que na Europa não tem novidade nenhuma e tal. Eu não gosto disso. Eu acho que isso e não é por uma questão de idade. Ele podia ter 30 anos e tá falando isso do mesmo jeito. Eu acho que é preciso estar aberto a aprender, sim, a ver o que está acontecendo, a evolução e tudo mais. E nos últimos anos do Luxemburgo, ele não tem demonstrado grande evolução, mas eu acho que ele tem capacidade para isso.
tem capacidade de observar o que fez o Sampaoli, o que fez o Jorge Jesus, o que faz o Guardiola, o que se faz na Europa. Ele tem essa capacidade. Ele precisa ter a capacidade de aceitação de que ele pode aplicar novos conceitos no trabalho dele, que é um trabalho que, na maior parte do tempo da carreira dele, foi muito bom. Mas nos últimos anos, o Facincan tem razão, não fez grandes trabalhos, e ao mesmo tempo o Pascoal tem razão, porque eu acho que todo o conhecimento e experiência do Luxemburgo não devem ser desprezados. Gente, é péssimo pro programa esse tipo de coisa, é péssimo. Esse programa sempre foi, ou você fica a favor de um, ou você fica a favor de outro. Esse negócio de que ele fica, o outro foi legal, mas eu também achei esse legal, não é a cara do programa. O programa, ele semeia a discórdia, a raiva e a ira. Não, Hamilton, Pascoal, rapidinho, rápido, Pascoal, rápido, Pascoal, de forma sucinta. O Gabriel Melo fala aqui, Benja, pergunta pro Pascoal, sempre bem informado, se o Palmeiras tem interesse na contratação do Sanches do Santos e como está a situação do zagueiro Gustavo Gomes, que até agora não acertou. Então, o Palmeiras não fez nenhuma manifestação e se o Palmeiras quiser a contratação do jogador do Sanches, o presidente do Palmeiras, pelo que eu conheço, vai conversar com o presidente do Santos, mas isso não foi feito. Não houve contato do presidente do Palmeiras com o presidente do Santos por nenhum jogador do Santos nesse momento. Ponto. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes foi 2 vezes emprestado no futebol italiano para o Palmeiras, com salário, com tudo combinado, e a partir de junho desse ano, o contrato dele até 2024 valeria. Mas na hora do acerto, estava tudo no contrato, como é que ia ser o pagamento, as quantias, os valores e tal. Chegou na hora, o Gustavo Gomes achou que aquilo que estava no contrato é pouco. Ele quer mais. Então há uma negociação. O Palmeiras chegou num número e o Gustavo Gomes acha que ainda não é bom. Por isso ele não assinou o contrato com validade até 2024. Ele quer mais do que estava no contrato, mais do que o Palmeiras ofereceu. Por isso ele não joga também essa partida diante do Corinthians. Tem um tweet nesse programa agora, Hamilton Rodrigues, mano, que vai deixar um integrante deste programa trêmulo. Tô na dúvida se eu leio ou não. Tô na dúvida. Lê logo, fica com esse mistério chato. Leandro Peixoto, da família dos Peixoto. Benjamin Bach, eu só queria entender por que Oswaldo Pascoal defende tantos treinadores brasileiros, ele mesmo que disse que teve que vir um português para revolucionar o futebol brasileiro. Seu Peixoto, muito obrigado pela sua pergunta, porque aí eu consigo esclarecer um pouco mais essas pessoas essa claque de pouco raciocínio. Exceção feita ao professor Hamilton, que tem um nível intelectual muito maior do que o nosso. Exceção feita ao professor Hamilton, que é muito mais evoluído do que a gente. Mas para explicar para essa claque aqui, é fácil. É simples. Nós vivíamos no futebol da retranca, do bico para cima, do bico para o lado. Precisamos de um treinador europeu, da modernidade de um treinador europeu de 65 anos, para mostrar como é que o futebol brasileiro joga, como é que ele é jogado. Força na marcação e velocidade no contra-ataque. Estilo europeu para marcar, encurtando as linhas e velocidade, toque de bola, agilidade, aquela habilidade que tem o futebol brasileiro. Muito obrigado, seu Peixoto. Sensacional. O show foi muito bem. Aí, Pipo, segura essa mangaba. Eu vou segurar a mangaba, eu vou já devolver pro senhor. Ele não respondeu nada. Ele não respondeu nada. Mas aí eu queria perguntar pro Pascoal onde nesses últimos tempos estava. Aí eu queria perguntar pro Pascoal onde nesses últimos tempos estava o Vanderlei Luxemburgo. Ele é engraçado. E por que o Vanderlei, então, nesses últimos tempos, não apresentou um futebol moderno, bonito, pra frente, revolucionário? Cadê ele? Ué, é isso que eu tô perguntando. Meu senhor, acho que eu devo pedir
acho que eu devo pedir de desculpas, porque quando você não faz se entender, a culpa é sua. Desculpa, Milton, vou ter que repetir porque a culpa é de quem fala, né? Quando não consegue ser entendido. Eu posso repetir para você, para ver se você consegue entender. O futebol brasileiro vive... eu peço desculpas para o telespectador e especialmente para você, Facenqueiro, porque a culpa é minha de não fazê-lo entender. Desculpa, eu vou começar de novo o enredo. O futebol brasileiro vivia de um modelo de futebol completamente fora dos padrões brasileiros. Nós precisamos de um treinador português de 65 anos para renovar. Entendeu? Para dar aquele brilho no futebol brasileiro, encurtando as linhas, marcação dura, pega a bola, joga como o Brasil joga. Velocidade, habilidade e qualidade. Nós precisamos desse treinador. Para mim, na minha visão, a entrada do Jorge Jesus no futebol brasileiro mudou os conceitos. Mudou o que está sendo feito. Tanto que a gente está vendo aí. Os clubes querem mais objetividade, os clubes querem melhor futebol e mais vitórias. O ganhar por 1-0 com o bico para cima não serve mais. O de ganhar... Não, eu estou explicando... ele tem dificuldade de treinamento. Eu posso explicar de novo. Não tem problema nenhum. Eu posso explicar de novo. Não tem problema nenhum. O Jorge Jesus mostrou um padrão de jogo que a gente não tinha. É só isso. Desculpa, se você não conseguiu entender, eu sou obrigado a pedir desculpa. Desculpa, Benji, eu não consigo me fazer entender nessa situação. Eu quero pedir. Milton, desculpa que esses caras não entendem muito bem o que a gente fala. Pera aí, os caras aqui são engraçados, né? Nós temos o Hamilton Rodrigues no programa, que o Hamilton é educado, o Hamilton Rodrigues é inteligente. Ele não tem nada a ver com o programa. Não é que não tem nada a ver, ele tem tudo a ver, assim, porque ele é fantástico, tá aqui, eu adoro ele. Mas tô falando assim, o nível do Hamilton Rodrigues, né? Às vezes, e aí todo mundo quer puxar o Hamilton do lado, que aí ganha a discussão. Não, o Hamilton tá comigo, né? O Pascoal jogou sujo com o Hamilton. Porque o Hamilton não tá concordando com o Pascoal. Não. Eu estou elogiando o Hamilton. Não, é verdade. Então, o Hamilton Rodrigues é meio Messi aqui. Todo mundo quer ter ele no time. Mas tá errado. Não entra nessa não, Hamilton. Olha, eu acho o seguinte. Os treinadores brasileiros estavam acomodados. Essa é uma verdade. O jeito de jogar aqui estava feio pra caramba. Eu não sou a favor do que fizeram aí, criando as expressões. Vou citar uma delas aqui, só para ilustrar o que eu estou falando. Municipal. Sou totalmente contra. Acho isso uma grande bobagem. Mas refletiu um momento do que se vivia no futebol brasileiro. Mas, cara, eu tenho uma visão que é a seguinte. Eu já falei aqui uma vez, e eu vou repetir. Se você pegar o Brasil da Copa de 94... era posse de bola, saída rápida no contra-ataque, entendeu? 94, aquela seleção que todo mundo achincalhou, que reclamaram, jogou futebol feio, mas ganhou a Copa do Mundo. Então, eu acho o seguinte, precisou realmente vir um cara para mostrar uma coisa que a gente já sabia, mas que todo mundo falava assim, isso aí não é novidade, o que ele está fazendo aqui não, mas ninguém fez. Todo mundo jogava por uma bolinha para ganhar de 1-0, para fazer 3 pontos, para não perder. Primeiro pensava em não perder. Acho até que o pensamento de primeiro pensar em não perder é legal, vem lá do basquete. Primeiro você se defende para depois atacar. Mas não é não perder. No basquete você não joga para não perder. Você joga para ganhar e não deixar o outro fazer a cesta. Então, há uma pequena confusão. Quanto em relação ao Vanderlei, eu acho o seguinte, eu acho que o Vanderlei tem potencial pra caramba, mesmo tendo ficado um bom tempo sem fazer um trabalho de ponta. Tá? Eu acho que ele fez as escolhas, ele mesmo já falou, fez as escolhas erradas. Não sei se pro que o Palmeiras quer, ele é o melhor treinador, mas é um treinador que dá a resposta de imediato para qualquer time. O que ele fez no Vasco, com aquela baba que o Vasco tem, com o time que o Vasco tem, com o elenco que o Vasco tinha, e tem até hoje, né, que não é um bom elenco, tanto é que a gente viu aí no Campeonato Carioca, é louvável. E mostra que é um treinador que pode ser moderno, tá? Entre aspas aí. Pode ser moderno também. Agora, a linha a ser adotada pelos times aqui agora, de trazer só treinadores estrangeiros,
Pode ser que não dê certo. A gente já viu agora, Paulo Bento veio aí, não deu certo. Já teve outros que passaram e não deram certo. O Gesualdo com o desmanche do Santos pode não dar certo nessa temporada. O Sampaoli está lá fazendo um trabalho novo. Esse vai dar uma continuidade. Provavelmente dará certo também. Mas eu não confio, não. Eu não sei. Eu acho que tem muita gente boa no futebol brasileiro ainda que pode fazer bons trabalhos. E eu não sou o Messi, não, eu, Benjamin. Eu bato de canela pra caramba toda hora, às vezes. Mas aqui é diferente, pô. É o teu nível, cara. Às vezes eu vejo você falar e vem um mano na sequência. Eu falo, meu Deus do céu, olha isso, cara. Todo mundo tem seu valor. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. Olha aqui, ontem foi dia de despedida, teve churrasco, teve discurso do JJ. Aí, mano, o JJ já chegou em Portugal. Parecia que tava chegando lá o Michael Jackson, cara. Câmera em tudo que é lugar, filmando a pista, avião taxiando, o avião abrindo a porta. Vamos ver o discurso do JJ todo se despedindo lá. Teve até churrasco ontem, Flavinho, vamos ver. Se eu consigo me aguentar, né, que eu também sou muito sentimental. É a nossa despedida. Vocês são um grupo maravilhoso, mas um grupo maravilhoso porque vocês estão num clube maravilhoso. Não é só os jogadores que contam, não é só o treinador que conta. Toda a estrutura que rodeia este clube está no caminho certo para não parar mais no êxito. Vocês são a mola real do clube, é verdade, mas isto só se consegue com o trabalho de muita gente. E aqui dá uma demonstração do que é este clube e o que é que vai ser este clube no futuro. Ninguém mais vai parar o Flamengo, porque o Flamengo vai ser imparável. A todos vocês, muito obrigado. Isso aí, Tá aí, mano, o JJ, o Jesus emocionado, e falou ninguém mais vai parar o Flamengo. Agora, você vê aí como o cara era querido pelo elenco, hein? Churrasco, despedida. Não é todo treinador que sai de clube assim, mano. Então, Benja. Pois é, Benja, é uma situação que poderia ter durado um pouco mais, né? Mas por uma opção pessoal, o Jorge Jesus acabou abandonando um trabalho que estava dando certo. Inclusive, Benja, você citou aí logo quando você começou a falar a respeito dessa situação, do retorno dele, câmeras, torcida, faixas e tudo mais. Tudo isso quem deu para ele foi o Flamengo. O Jorge Jesus, quando ele voltou da Arábia, se bobear, nem a família dele deve ter ido lá no aeroporto recebê-lo. Então não houve essa comoção toda. Houve agora, a partir do momento que ele foi campeão da Libertadores, a partir do momento que ele foi para o Mundial, a partir do momento que ele apareceu novamente no cenário do futebol. Agora, Benja, com todo respeito, é uma decisão pessoal, como eu disse. Eu não estou aqui para rotular, não sou um budisman da vida de ninguém. Mas, sinceramente, se eu estivesse no lugar dele, cara, independente dos motivos que ele tenha para voltar, eu não abdicaria do fato de ser treinador do Flamengo hoje, não. O Jorge Jesus demorou muito tempo, Benja. Ele demorou 65 anos para brilhar dentro de um negócio que ele ama, que é o futebol. Por mais que ele tenha tido um relativo sucesso dentro de Portugal, mas mundialmente falando, o Jorge Jesus ele poderia ter conquistado algo maior. O Jorge Jesus ele tinha tudo para entrar para a história do Flamengo como o maior treinador. Por mais que muitos o considerem assim, eu ainda acho que o Carpegiani está à frente dele. O Carpegiani deu algo para o Flamengo que ele não conseguiu. Foi o Mundial. Então, eu acho que o Jorge Jesus, se ele fica mais uma temporada aqui no Brasil, ele tinha tudo para ultrapassar o que o Carpegiani conseguiu. Então, cara, sinceramente, não dá para criticar, Benja. É uma decisão que ele resolveu tomar. Só dá para lamentar. Lamentar eu posso. Ô, Flavinho, você concorda com o Mano aí nessa explanação dele, que foi o Flamengo que proporcionou essa chegada triunfal do Jorge Jesus lá em Portugal hoje? Sim. Mas a gente tem de entender que essa fama, esse up, né, na carreira do repentino, em curto espaço de tempo, ele teve reflexo ou eco apenas em Portugal, né, Benja? Isso não aconteceu no resto da Europa, quer dizer, esses títulos todos que ele conquistou aqui no Flamengo não foram suficientes para ele... Essa aí foi a porrada do Hamilton, agora foi pra mim, hein, Flavinho? O negócio não é só ver quem ganha e quem perde, não.
Segura essa mangaba aí, Alberto. Foi pra mim. Eu vesti a carapuça, vesti. Você me deu uma porrada com luva de pelica. O Flamengo campeão mandou aqui. Hamilton Rodrigues é outro nível. Na grande maioria das vezes ele é sensato. Agora ele me jogou contra toda a opinião pública. Fala, meu menino. Benja, eu vou ser um pouco mais explícito, cara. Vou ser um pouco mais direto, no meu ponto de vista. Segura treinadores agora, europeus, eles enxergam a América do Sul aqui, mas é verdade, Pascoal. Treinadores europeus, eles enxergam aqui o futebol da América do Sul como se fosse o cocô do cavalo do bandido. Eles passam aqui durante um mísero período de tempo, mas eles sonham em retornar para a Europa. Lógico que é. Sabe por quê? O negócio é o seguinte, vamos lá, vamos falar o português claro. O Jorge Jesus, Benjamin, não fica com esse papinho de pandemia, saudade de família. O Jorge Jesus, ele passou aqui no Brasil, ele fez até um contrato aí que o favorecia, para que ele pudesse retornar para o futebol europeu. Essa sempre foi a ambição do Jorge Jesus. Assim como será, por exemplo, o Flamengo que está atrás do Leonardo Jardim, que já disse que prefere ficar na Europa. Mas se viesse, ele também faria aqui um pit stop e retornaria para lá. Eles vêm para cá para ganhar um pouco de projeção, falam o nome dele, porque o cara ganhou isso, ganhou aquilo. Eles voltam para lá num outro patamar, com outro status, e fecham com um time que teoricamente é coadjuvante em Champions League. Eles preferem dirigir um time que não vai ganhar a Champions League, mas que vai participar, do que vir para cá num time protagonista. Isso daí é fato. Vamos lá. Então, isso, Flamengo, pode servir para Leonardo Jardim, pode servir para o Marco Silva, pode servir para o Domenech Thuram, enfim, qualquer um. Benjamin, a parada é a seguinte. O Flamengo, anota aí, Landim, toma nota, pega uma caneta, pega um papel e escreve aí. O Flamengo, Landim, ele não pode ter como plano A um treinador que o tenha como plano B. E o Jorge Jesus fez isso com o Flamengo, Benja. O Jorge Jesus, ele renovou o contrato há um mês e meio, acertando bases salariais, beleza? Base salarial, eu quero tanto. O Flamengo falou, isso não dá, eu te pago tanto. Aí ele falou, mas isso aí é pouco. Acertaram, beleza, acertou a parte financeira. Vamos para o segundo ponto. Multa rescisória, Benjamin, multa rescisória. A diretoria do Flamengo estipulou uma multa rescisória de 1 milhão de euros. Isso é dinheiro de pinga para clube europeu, é dinheiro de pinga. Você não segura um técnico top que ganhou o que o Jorge Jesus ganhou à frente do Flamengo com 1 milhão de euros. Então, já começa por aí. Primeiro erro da diretoria. Segundo erro. O contrato tem que ir até a metade do ano que vem. É outra cláusula, Benjamin, que só favorece o técnico português, o técnico europeu. Essa cláusula ela ferra o time brasileiro. A diretoria do Flamengo errou em duas condições desse contrato. A primeira, o valor baixo da multa rescisória. A segunda, tem que chegar lá e falar, bacana, deixa eu te falar, Jorge Jesus, deixa eu te falar. A nossa temporada vai até o final do ano. A sua multa rescisória vai ser de 5 milhões de euros, ou até mais. E um contrato até o final do ano, porque a temporada no Brasil não é a temporada da Europa. Se você quiser, Jorge Jesus, é isso. E aí o Landim, Benjamin, deveria ter chegado na mídia e apresentado essa condição em caso de recusa. Porque você ia falar, mas aí a torcida ia matar o Landim se ele não renova o contrato com o técnico Jorge Jesus. Não ia matar, não. Ele deveria ser sincero e chegar na mídia e falar, gente, o negócio é o seguinte, oferecemos aí um valor, acertamos a parte financeira, o que houve de divergência foi na parte do valor da multa rescisória e o tempo de contrato que ele queria uma janela aí na metade do ano. Isso daí, Benjamin, ferra o time brasileiro. Porque se você troca o treinador agora, você pega, por exemplo, aqui houve a pandemia, mas era pra gente estar na metade da Libertadores. Imagina se o Flamengo tem que trocar um treinador no decorrer da competição. O Flamengo, no próximo contrato que fizer com qualquer técnico que seja europeu, ele tem que colocar cláusulas que o favoreçam também. Mas Guardiola ontem foi perguntado sobre Domenech Thuram. E ele falou, vejam o que disse Pepe Guardiola. Vamos lá. I think he's ready, absolutely. Tudo que eu posso dizer é que ele está pronto, absolutamente pronto para trabalhar em qualquer país. Comandou o New York City na melhor temporada da história do clube na temporada passada. Está incrivelmente bem preparado e tem muita experiência. Então, eu não tenho nenhuma dúvida da capacidade dele. Aprendi muito com ele e espero que ele tenha aprendido com a nossa parceria. Ele é responsável por parte do sucesso que tivemos no Bayern de Munique e aqui, no Manchester City.
Fico feliz que o nome dele seja considerado, especialmente em meio a esse momento de pandemia que é difícil tomar decisões. Acho que somos da mesma escola do futebol, na agressividade com a bola, em sempre buscar o gol, na maneira de defender. Mas é claro que cada treinador tem suas particularidades, não é como copiar e colar. Pepe é Pepe, Dominic é Dominic. Antes de nossa parceria, ele já era treinador e tinha seu próprio método. Aprendi com ele, e talvez depois de todo esse tempo, ele também tenha aprendido comigo. Things of this I learned of him, and maybe being together, maybe he can learn something of us, of me. Ô, galera, ô Pascoalzito, com um aval desse, hein? Que aval, hein, Pascoal? Que aval, cara. O cara deu assinatura. Contrata que eu tô assinando embaixo. E só faltou falar isso, ó. Contrata que eu tô assinando embaixo. E aí aquela relação que o Felipe Facincani passou outro dia, ela está completamente desmoronada. De repente ele pode apresentar uma outra relação de treinadores que podem ser contratados pelo Flamengo. Agora essa do Domenech Torrent, essa aí o cara ganhou toda a moral do lista, mundo. Pascoal. Do Guardiola, hein? Quem que tava na lista? Não tô entendendo. Quem que tava na lista aí, ô Benja? O Domenech, naquela lista lá dos nomes que o Flamengo estava atrás que eu trouxe, o Domenech Torrent estava na lista, Pascoal. Todos estavam na lista, era o Leonardo Jardim. Todos estão na lista, Facincani. Não é um. Você deu uma relação que todos estão na lista. Até o Carvalhal, que apareceu recentemente aí também. Todos estão naquela lista que você deu. A lista é enorme. O Flavinho anotou. Quantos nomes tinham lá, Flavinho? 45 nomes ele apontou? Vai acertar um. Claro que ele vai acertar um. Ele deu 45 nomes. Ele vai acertar um. Mas o Torrent tá aí, ó. Já fez musiquinha pra ele, ô Benja? Aí você vai mexer com o cara lá. Olha lá. Aí você vai mexer com o cara lá. Olha... Eu tô... O que é isso? Que é isso aí, idiota? A lista. A lista que o Facincani passou, eu fui anotando no dia. Aqui, ó. Aí eu fui riscando os caras que ele foi eliminando. Aqui, mas não para. Ele foi aquele dia, Benja, que ele fez uma lista que não acabava nunca, entendeu? E aí no fim tinha todos os técnicos do mundo. Mas vocês zoam. Mas tem uma coisa. Ninguém zoa nesse programa. Deixa ele apresentar a lista, Não fale em verdade. Esse programa ninguém zoa com ninguém. Todo mundo respeita todo mundo. Informações, opiniões, claro, tudo. Isso, Só que não. Não, mas é verdade. Eu acho que assim, o Flamengo ele tá entrando no estereótipo de técnico, que claro, é o estereótipo que aqui, ó, todo mundo que ele falou busca, que é o europeu, que é o cara alinhado com as novas tendências. Aqui mais. Só o pessoal da Turquia, assim, ó. Tio, vai deixar. Deixa eu falar, chato. Depois deixa eu botar um negócio aqui. Então vai rápido, Pipo, acelera. Eu acho que assim, o Flamengo tá indo muito nessa linha de que tem que ser o técnico português ou tal, não sei o quê. Só que se ele quer buscar técnicos europeus, tem outros bons nomes disponíveis. E às vezes nem sempre europeus no mercado, que eu acho que também fariam grandes trabalhos. Por exemplo, tem um espanhol que eu gosto muito, que é o Quique Sánchez Flores. Ele foi campeão da Copa da UEFA com o Atlético de Madrid. Ele passou pela Premier League, fez um trabalho bom no Watford e tudo mais. Oitavo colocado com o Espanhol em La Liga, que o Espanhol, inclusive, recentemente não, nessa temporada aqui caiu, né? Ou seja, ele foi um bom técnico, experiente, foi o último grande cara que passou pelo Atlético de Madrid antes do Simeone. Tem, por exemplo, o Massimiliano Allegri, que é um cara valorizadíssimo no mercado, tá disponível. Por que não tenta conversar com ele também? Por mais que seja difícil, já que tentou o Leonardo Jardim. Tentar não custa nada. Ou então o Cesare Prandelli, que fez um grande trabalho. Como é que é o primeiro para eu colocar na lista aqui, por favor? Quique Sánchez. Tem outra Flores, lista aí, Jesus. Pensei que você ia falar Quique Santiago. Quique das Flores. Quero te matar. Não. Olha aqui, vem cá. Vamos falar sério. Eu fiz uma aí, ó. Fiz uma agora de... Ô, Pascoal, fiz uma agora rápida de improviso, né? Que é assim, ó. É goiabada, pé de moleque,
lá no Flamengo tá chegando o Domenech. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você, ô Flavinho. Flavinho, o Domenech Torran. Tá essa aí, quem sabe é o Mano. Diga. Ô Flavinho, o Domenech Torran tá no New York City, né? Você acha que o Flamengo... Ele foi demitido. O atrairia hoje? Já foi demitido? Tem certeza? Ele tá sem trampo, ele tá desempregado. Domenech Torran saiu do New York, então tá ele pediu para fácil. sair. Então tá mais fácil. Isso, você acha que o Flamengo o atrai? Uma atração fatal? Ô Benja, a gente estava falando agora que de fato os europeus eles não têm um olhar para os campeonatos disputados na América do Sul, mas tem um olhar para o jogador da América do Sul e para as seleções da América do Sul. É claro que toda a história que a seleção brasileira fez, né, com seus 5 títulos mundiais, todos os jogadores brasileiros que foram atuar na Europa e que deram muito certo, são muito admirados. O Guardiola tem uma profunda admiração pelo futebol brasileiro, mas não pelo futebol que se joga no Brasil. Há uma diferença entre o atleta brasileiro, a seleção brasileira, perdão, e o futebol que se joga no Brasil. O futebol que se joga no Brasil, no nível de clubes, ele não recebe grande atenção dos europeus, de verdade. Por vários motivos, entre outros por causa do horário. Nossa, mas será que por um motivo tão fútil as pessoas não vão ver? Sim, acontece isso, sim. Os jogos de Libertadores acontecem em meio de semana, 9 horas da noite aqui, são 4 da manhã lá, 3, 4 da manhã lá na Europa. Ninguém acorda para ver o jogo da Libertadores. E ninguém vai ver videotape, ninguém vai procurar videotape. Isso não existe. Então existe alguns fatores que dificultam o acompanhamento do futebol que se joga na América do Sul. Mas os jogadores brasileiros têm ótima fama lá, ótima imagem. O Guardiola é um admirador profundo e conhece o cara. Quer dizer, se o cara tá desempregado e pegar o telefone e ligar pro Guardiola e falar: Guardiola, até lá o Flamengo, todo mundo conhece o Flamengo, não é um mistério, né? Porque o Romário jogou no Flamengo, o Zico jogou no Flamengo, o Pet jogou no Flamengo, o Bebeto jogou no Flamengo. Os caras sabem, quem conhece futebol, conhece história e tá lá na Europa, sabe da existência do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Podem até não acompanhar no dia a dia, mas sabem da existência. Então, se o cara acabou de sair do time lá dos Estados Unidos, existe essa possibilidade de dirigir um time do tamanho do Flamengo aqui no Brasil, eu não vejo por que ele não aceitaria. Porque, aparentemente, ele também não tem mercado na Europa. Não sei se alguém está atrás do Domenech, desesperadamente. Agora, eu não sei se isso vai dar certo, Benja. A questão da língua é um problema danado. Eu não sei que línguas que o Domenech fala, sabe? Mas se ele chegar aqui para treinar time em inglês e francês, eu acho que... Não sei se essas coisas funcionam aqui no Brasil, sinceramente, Benja. Agora, esse negócio que você falou, do que o Flavinho falou, mano, por isso que hoje eu gostaria de ver um técnico europeu na seleção brasileira. Não talvez porque é melhor que o treinador brasileiro, porque é o seguinte, hoje você tem todos os jogadores, titulares, reservas, 99,99% são jogadores que jogam na Europa. Você tem pouco tempo para treinar. Então, como você tem que trazer um treinador que conhece a mentalidade e a cultura dos caras. Eu acho que um dos grandes motivos que deu certo o Jorge Jesus é que ele era europeu num time que tinha 6, 7 jogadores vindo da Europa. Inclusive, tinha até um próprio jogador europeu. Então, por isso que eu acho que o treinador da seleção hoje tinha que ser europeu. Você tem todos os jogadores que vivem na Europa, que já estão lá há anos, que jogam lá, que mudaram a característica de jogo, que mudaram a cabeça. Então, você precisa ter um cara que vive lá, que pensa igual os caras para treinar. Ô, mano, vai ser o Domenech Torran, o treinador do Flamengo? Então, Benja, só com relação a isso que você falou a respeito dos jogadores aí do Flamengo, é que alguns passaram pela Europa, né, Benja, mas não brilharam lá. Não foram todos os jogadores do Flamengo aí que tiveram, talvez, aí o sucesso que o Rafinha teve, que o Felipe Luiz teve. Por exemplo, o Bruno Henrique passou, voltou. O Gabigol passou e voltou. O Gerson também. Não marcaram história lá dentro do futebol europeu. O que o Flamengo se sobressaiu é justamente pela qualidade desses jogadores. Aí sim eu acho que fez a diferença. Não é pelo simples fato deles já terem passado pela Europa.
Mas enfim, com relação ao Domenech Thuram, Benjamin, sinceramente, cara, vamos lá. Ele foi auxiliar do Guardiola durante muito tempo. Ele trabalhou com o Guardiola aí no Barcelona, depois ele foi pro Bayern de Munique e depois ele foi pro Manchester City. Ele trabalhou durante muito tempo com o Guardiola, mas o próprio Guardiola diz, eu sou uma pessoa, ele é outra. Não dá pra gente falar que é a mesma coisa, porque não é. Cada um tem uma personalidade. Então, dentro desse cenário, ele aprendeu com um cara que é grandioso. Talvez um dos maiores treinadores da história do futebol. O Guardiola merece todos esses méritos aí. Porém, Benjamin, é uma situação, cara, que profissionalmente falando, o único time que ele dirigiu mesmo, ele, tendo que fazer um trabalho e tudo mais, foi o New York City na Major League Soccer, cara. Sinceramente, ele tinha aí 60 jogos pelo New York City e 29 vitórias. Pegar o Flamengo hoje, com esse esquadrão que o Flamengo tem e tudo mais, não estou dizendo que ele não tem a competência, mas eu acho que é arriscar demais. Eu acho que o Flamengo ele poderia pegar e buscar um treinador no mercado que seja mais talhado. Um cara que já tem um lastro maior. Por mais que ele tenha tido aí uma participação, o próprio Guardiola enaltece o trabalho dele, falando que ele foi importante na construção lá do Bayern, até no Manchester City também ele credencia ao Domenech Thuram também o mérito do trabalho. Mas uma coisa é quando o negócio espanar, quando der algum problema, quem vai comandar ali é o Guardiola. É ele que vai ter que lidar com o momento de crise. E o Guardiola já provou que é competente nesse ponto. Agora o Domenech Thuram, cara, sinceramente, se ele chega no Flamengo hoje e o Flamengo começa a oscilar, eu não sei se ele vai ter realmente aí a rédea curta para lidar com essa situação toda. É por isso que se eu fosse o Flamengo, eu faria investimento num treinador aqui da América do Sul. Aí a torcida do Atlético vai me xingar de novo. E eu também, sinceramente, se fosse o São Paulo, eu não sairia do Atlético hoje. Eu cito o nome do São Paulo por entender que é um cara competente. Assim como talvez aí o próprio Marcelo Gadiardo, que aí o Flamengo vai ter que colocar a mão no bolso, porque o salário dele anual é quase o dobro do que o Jorge Jesus ganhava no Flamengo. Então é uma situação que o Flamengo vai ter que colocar a mão no bolso. Ou quem sabe, Benjamin, até o próprio técnico do Independente Del Valle, o Miguel Ángel Ramírez, que seria uma aposta também, mas é um cara que já está na América do Sul e não trocaria o Flamengo por qualquer time coadjuvante de terceiro escalão aí que possa disputar a Champions League. Então eu, se fosse Flamengo, eu viraria talvez os meus canhões aqui para a América do Sul e não ficaria na Europa, não. Olha, eu entrei agora naquele post do São Paulo lá, tem 124 mil comentários, já foi para 124 mil. Ô Hamilton, olha isso aqui. Candidato à presidência do Benfica detona contratação de Jorge Jesus. Abre aspas. O candidato é o Rui Gomes. Você é parente, Flavinho? O Rui Gomes? O candidato é parente ou não? Ah, certeza. Não, ele é um tio distante. Jesus tem uma relação com o Benfica e com o atual projeto. Jesus já tem uma relação com o Benfica e com o atual projeto. São ações e atitudes. Lembro 3 momentos. Jorge Jesus não foi correto com os sócios do Benfica. Chegou a dizer que, abre aspas, sabia como lá se ganhava. E até há poucos meses o presidente disse que Jesus nunca mais voltaria ao clube. No atual cenário, o presidente está sendo acusado por todos os lados, por questões pessoais e por questões do Benfica. No ano em que o Benfica poderia fazer história e ser pentacampeão, ele investiu 9 milhões de euros em reforços. No ano em que está em risco a sua reeleição, contrata um treinador que custa 26 milhões e meio de euros, enquanto o outro treinador custava 1 milhão de euros. Se isso não é um ato de desespero, então explique-me o que é. E aí ele é perguntado, foi perguntado pelo jornal O Globo, se ele contrataria o Jorge Jesus. E aí a resposta do Rui Gomes: não, já disse muitas vezes, não pegaria o Jesus, pelas as atitudes que teve com o Benfica. Ainda há pouco tempo, Jesus cantava músicas que insultavam o Benfica. Há vídeos disso, não estou inventando. Não foi há 20 anos, foi há 2. Eu acho que o Jorge Jesus de 2020 não tem nada a ver com o de 2009 e 2010. Antes, ele precisava do Benfica para crescer, para ser o treinador de um grande clube. Hoje, ele já foi campeão, já ganhou no Flamengo e está com outro currículo.
O presidente do Benfica espera que ele seja o que reencontrou em 2009 e 2010. E aí vai, tem muito mais coisa, Milton. Tem muito mais coisa aqui. Olha aqui o que ele fala, ó. Nunca tive nenhum problema pessoal com ele. Fui vice-presidente durante 7 anos e vivi 6 anos e meio com Jesus. Nunca tive nenhuma relação especial. Falei 2 ou 3 vezes com ele. Viajei para lá e para cá com ele. Mas de resto, nunca tive uma relação especial. Se vou manter, se for eleito, tenho que ver. Nesta primeira fase, direi que cumprirei os contratos. Mas tenho que pensar no Benfica. É um contrato de 26 milhões e meio de euros. O Benfica terá muitas dificuldades financeiras nos próximos anos. Tanto que até procura ainda soluções. Prestem atenção nessa frase. Eu tinha falado para vocês aqui na segunda-feira que o Benfica não tem condição de pagar valor de multa de 40, 50, 70 milhões de euros. Eu tinha avisado vocês. Prestem atenção nessa frase que vem agora. Tanto que até procura ainda soluções para pagar o Pedrinho. Querem diminuir o preço. O Johnny, foi uma compensação para o Pedrinho ficar mais barato, por exemplo. O problema é que o Benfica tem um contrato de 26 milhões e meio de euros para o Jorge Jesus por 3 anos. Por esse valor, eu buscaria os melhores treinadores do mundo. Mourinho, Guardiola, Ancelotti. Os tops dos tops. Entrevista forte. Hamilton, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, na volta vocês vão comentar isso aí. O cara falou, Pascoal. Precisa ver como é que vai pagar o Pedrinho. Querem diminuir o preço. Nós vamos pro break e a gente volta já já. Isso aí é bombástico, hein, Pascoal? Quando o mundo precisou se recolher, a gente se reinventou. O Fox Sports se adapta para continuar entregando o conteúdo que você quer ver. A melhor informação e opinião com credibilidade, na TV e na internet. Por isso mudamos a grade, reformulamos nossos programas e trouxemos convidados para lá de especiais para participarem dessa transformação. O mundo passa por aqui. E seguimos em constante movimento para você ficar onde está. Ninguém mais do que a gente sabe das vantagens de jogar em casa. Então cuide-se e fique tranquilo. Estamos com você todo dia, em todas as plataformas. Ative as notificações. Ative o Fox Sports. Torcemos juntos. Alexa, procurar receita risoto de camarão. Isso foi o que eu achei. Quer começar a semana com aquela resenha de respeito? Vem pro Jogo Sagrado, onde os devotos do futebol se encontram. Toda segunda, 20h30 da noite, ao vivo, nos canais Fox Sports. Jogo Sagrado. Oferecimento Betfair.net. No futebol, todo resultado é possível. Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Vamos encerrando o nosso desafio Betfair.net de hoje. Vamos colocar na telinha aí. Vamos ver quem acertou hoje a pergunta do desafio Betfair.net. Qual time argentino tem a melhor campanha na Conmebol Libertadores 2020? Quem votou no
2020. Quem votou no Boca... Verdadeiro caldeirão, eleições em outubro. O Luiz Felipe Vieira já está lá há um bom tempo, se eu não me engano, desde 2003, quando o Jorge Jesus passou lá entre 2009 e 2014, 15, se eu não estou equivocado, ele era presidente também, quer dizer, ele já tinha ali uma relação. E o Jorge Jesus volta com esse contrato grande e o Rui Gomes diz que vai cumprir o contrato e tal, mas isso é coisa política, Benjamin, é situação política. Ele está atacando o atual presidente. Houve um protesto hoje, o Benfica joga hoje, e na estrada houve um protesto de torcedores cobrando, quando o presidente também chegou, cobrando jogadores, cobrando contratações, e o Benfica perdeu o título para o Porto. Então o Jesus volta nesse momento de ebulição na política do Benfica, mas as pesquisas dizem que é praticamente impossível o Luiz Felipe Vieira perder a eleição. Então acho que o Jesus deve estar pautado, aí o Jorge Jesus deve estar pautado nessa situação de impossibilidade do presidente atual perder a eleição para ter voltado e assumido esse compromisso, né? Mas também quero ver o cara romper um contrato tão longo, com tanto dinheiro envolvido. Vai acabar tendo que deixar ele lá e pagando, sei lá. Ô Pascoal, agora a informação que eu tinha que ele ia ganhando 1 milhão de euros, então não é verdade, porque o Rui Gomes falou que o contrato são de 26 milhões e meio por 3 anos, isso dá quase 9 milhões de euros por temporada. Será que é tudo isso, Pascoal? Mas você tem que colocar o Jorge Jesus e os 7 acompanhantes, né? Você tem que colocar, e na Europa é colocado assim, $1 milhão que tem que dar para o Flamengo para a liberação do treinador. E tudo é colocado no pacote. Não é só o salário do Jorge Jesus. É o Jorge Jesus mais os 7 acompanhantes e o que teve que pagar para o Flamengo para a liberação do treinador. Isso aí nada mais é do que declaração pré-eleitoral. Porque o Vieira trouxe o Jorge Jesus também por ser um grande